Esta é a TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Escolinha do Professor Pontes, com Felipe Pontes. É um professor rigoroso mesmo ou é só fama? Eu acho que tem muita fama. Tem mais fama do que fama. fato. Tem um pouco de fato também. Você dá meio certo, Pontes? Oi? Você dá meio certo? Ou só é questão, certo ou meio errado? certo ou é certo ou errado? Não, quando eu tava na universidade, eu não gosto de fazer prova, primeira coisa. Acho isso é que prova não mede muita coisa. Mede a capacidade de alguém decorar alguma coisa, na minha Também opinião. acho. Então, eu fazia pouca prova. Em Finanças 1, eu fazia 2 provas no modelo tradicional e a terceira nota era uma nota mais ativa. Finanças 2 era... O aluno tinha que avaliar uma empresa, então só tinha uma prova, se não me engano. Finanças 3 não tinha nenhuma prova, era só PBL, é aprendizado baseado em problemas e estudos de caso. Ah, isso é legal, hein? E é um meu? ponto em comum, Isso acho é que muito para nós legal. três, né? A gente não acredita muito no modelo de prova, aquele tradicional, clássico, você decora a forma, vai lá, aplica num determinado espaço de tempo. Verdade. É muito mais legal você pensar na aplicação na hora de resolver problemas. Como, por exemplo, o que o Pontos traz aqui toda a coluna. A gente vai começar resgatando a última conversa, porque na semana passada, você vai lembrar, a gente recebeu aqui o professor Orleans Martins. E agora ele tá full time aqui no TC, foi um baita de um reforço aí pro time do Pontos, de todo o Traders Club. E a gente falou sobre análise do EBITDA. Polêmico, EBITDA, para alguns EBITDA. E também falamos de fluxo de caixa. Vamos recapitular esses conceitos rapidamente, Felipão, pra galera que tá com a gente mergulhar já no próximo degrau aqui do raciocínio? Boa, vamos lá. Você já estudou francês, Léo? Nunca estudei, não tive essa oportunidade. Já tive na França, mas nunca estudei francês. E você, nosso pitbull? Não, também não. Só você falar abajur. Isso. EBITDA É francês. é uma sigla em inglês. Por que a gente fala EBITDA? EBITDA parece mais francês, né? Não faz- Eu também acho. Pô, vamos chamar EBITDA. Hashtag vamos chamar EBITDA. É, tá bom. E, então, Orleans falou sobre essa distorção, essas variações e como analisar EBITDA, fluxo de caixa, lucro no geral. E o EBITDA, ele é o lucro antes de tudo que importa, como a gente costuma dizer, né? Porque sem depreciação, sem amortização, sem tributo, você não faz nada. A gente não vive no mundo anarcocapitalista, que não tem que pagar imposto, nem no mundo que eu consigo investir sem gastar dinheiro. Então, eu preciso considerar essas coisas. Então, o EBITDA ele é uma aproximação para a geração do fluxo de caixa da empresa. Eu acho que o EBITDA ele foi usado porque a gente não tinha a demonstração dos fluxos de caixa. O Orleans até falou disso aqui. Só que ele falou aqui no Brasil, né? Eu falo para o mundo. No mundo, a demonstração dos fluxos de caixa passou a ser obrigatória de forma generalizada na década de 70, que foi quando a teoria de finanças, especificamente de valuation, começou a ser mais desenvolvida. Então, como a gente não tinha ainda fluxo de caixa de forma generalizada, o pessoal começou a usar o EBITDA como uma aproximação. Então, isso ficou até hoje. Mas o EBITDA é uma aproximação para o fluxo de caixa e hoje a gente já tem um fluxo de caixa operacional. Então, para que usar uma proxy, uma aproximação, se a gente tem o próprio número? E aí, mesmo que você use o EBITDA, tem que ter muito cuidado com os ajustes que são feitos, né? Então, é sempre importante olhar quais são os ajustes que a empresa faz. Ela calcula o EBITDA, ela divulga o EBITDA e aí ela mostra os ajustes que são feitos por causa de uma regulação da CVM, uma instrução da CVM lá de 2012. Boa, Vini, todo mundo já com a memória fresca. Bom, então vamos seguir aqui. Ainda lembrando sobre o professor Orleans, né? Porque ele mostrou na semana passada que existe uma certa correlação entre o EBITDA e o fluxo de caixa operacional. E aí, Pontes, hoje você veio falar aqui de distorções entre lucro e fluxo de caixa. Então, primeiro, você concorda que pode existir mesmo esse padrão e o que causa essas distorções? Sim, em algum dos episódios anteriores eu já falei sobre essa questão de olhar o padrão dos números. É bem importante para você encontrar alguma coisa que pode ser problemática. Então, receita e lucro operacional, eles vão ter um padrão, concorda? Se a empresa Sim. tem receita, ela vai gerar lucro operacional. Se a empresa gera receita e tá fazendo tudo certinho, ela vai gerar caixa. Então, vai ter um padrão de oscilação entre lucro, fluxo de caixa e as medidas gerais de lucro com receita, contas a receber, tudo isso tem um padrão. Então, existe sim uma correlação entre eles. Algumas empresas mais, outras menos. O Orleans até mostrou alguns casos que era muito correlacionado e outros que eram pouco correlacionados, né? Isso varia também de setor para setor. E se tiver alguma mudança no modelo de negócio da empresa, se tiver alguma crise, se tiver alguma mudança na política contábil, se tiver erro e se tiver gerenciamento de resultado.
Então, quando você vê uma distorção no padrão, você vai atrás para tentar identificar o que é que ocasionou essa distorção para poder não ser enganado ou para poder entender melhor a empresa que você está analisando. Eu sempre gosto, Pontes, da gente tirar a discussão do abstrato e ir para o concreto, partir para uma empresa. Então, eu gostaria que você desse um exemplo sobre a distorção causada no caso do Iguatemi. Você chegou já a falar da companhia aqui em outras edições, no início da pandemia, lá no ano passado. Vamos tratar então desse exemplo para o nosso ouvinte enxergar melhor esses conceitos que a gente está tratando. Eu até mandei uns gráficos aí para vocês, mas eu acho que ficou pequeno. Depois que eu mandei, eu vi. Não sei se vai dar para projetar. Dá para projetar? Tá aqui. Opa. Estamos vendo. E aproveitando, vou dar uma informação para vocês que eu acho que eu não dei antes. Eu conversei com o Léo só, para saber a opinião dele. Provavelmente eu vou fazer um curso disso no TC, dessa série de qualidade dos lucros. Eu vou usar essas participações aqui na rádio para ser meio que uma introdução para cada aula. E aí eu vou mostrar para vocês como identificar os problemas e como não ser enganado pelas empresas com todos esses tópicos que eu explorei aqui. Então, não perca, hein? Aguardem isso aí. Enquanto Legal, isso, façam os outros cursos do TC Academy. Boa, boa. Então, vamos lá. Qual é o gráfico que está aparecendo na tela aí? É um gráfico que tem uma linha azul que tá acima de uma linha vermelha. A linha vermelha oscila mais. Boa. Tá. Ó, tem um retorno ali, ó. Aqui, ó. Que é ao vivo, bicho. Beleza. Boa. E o que é essa linha azul, essa linha vermelha? Então, pra explicar é justamente isso que ficou pequeno. Aqui, deixa eu ver qual que tá azul. Um é o de receita e o outro é o de lucro, quer dizer, operacional. E o azul é lucro operacional e o vermelho o azul é o fluxo de caixa operacional. O azul é o EBITDA e o vermelho é o fluxo de caixa operacional. Da Iguatemi aqui. Isso. Aí vocês podem ver que tem uma queda brutal no segundo trimestre de 2020. Tá marcado aí no gráfico, tem até um textinho amarelo. Sim. Tem uma queda brutal no fluxo de caixa operacional, mas o lucro operacional e EBITDA, eles não caem tanto. Por quê? Porque a empresa fez alguns procedimentos contábeis para dar uma segurada nisso. Lembrando, fluxo de caixa usa regime de caixa, ou seja, entradas e saídas de caixa, quando ocorrem, elas aparecem lá na demonstração. E lucro, EBITDA, eles são baseados em regime de competência. Então, você pode fazer alguns ajustes contábeis, são os acrus, que eu tanto falei aqui para vocês durante essa série, para dar uma suavizada nele. E foi isso que a empresa fez. O que a companhia fez aqui? Eles fizeram o processo de linearização de receita, ou seja, eles não receberam a receita. Isso aqui eu já falei também para vocês em alguns episódios anteriores. A empresa reconheceu receita, mesmo o shopping estando fechado, e mesmo tendo uma probabilidade relativamente alta de não receber o dinheiro dos seus clientes. A empresa não fez provisão, porque tinha essa probabilidade de não receber o dinheiro dos clientes, né? A CVM estimulou que isso fosse feito. E aí, qual é a consequência? Reconheci receita, lucro para cima. Não fiz provisão, lucro que era para ser para baixo das provisões, foi para cima também. E contas a receber está estourado. Aí, bota o próximo gráfico, por favor, para vocês verem o efeito no contas a receber. Vamos para o segundo gráfico aqui. Então, esse outro gráfico... Ó, aqui, pontos para você, em primeira mão. Esse outro gráfico, nós temos a receita das empresas, que é o gráfico de cima, e embaixo nós temos o contas a receber. Então, vocês podem ver o contas a receber, tá lá embaixo, tem um buraquinho ali no lado final do gráfico, né? Tem um buraco, e aí ele explode. Essa explosão é no segundo trimestre de 2020. Então, o impacto disso é que eu vou ter um lucro maior e eu vou ter um ativo circulante maior. Então, eu vou ter um retorno ROI maior e eu vou ter índices de liquidez também maiores. Então, a empresa parece ter um retorno, um desempenho melhor e parece ter menos risco do que ela realmente tem por causa desses ajustes contábeis. Então, sempre que vocês virem essas distorções, procurem saber o que foi que houve. Vai atrás dos números, um detalhe, nota explicativa, relatório de administração, conference call, manda e-mail para o RI para você entender o que foi que houve, porque isso afeta significativamente a sua análise de investimentos. E tem um terceiro gráfico ou eram dois mesmo? Não, eram só esses dois. Sensacional. O caso do Iguatemi, então, muito mais concreto para você. Temos um rápido destaque de ouvinte para fechar, Vini? São dois aqui, Léo. Olha só, o primeiro vem do Thales. Ele mandou mensagem para cá, ele escreveu assim, ó: Professor Felipe Pontes, rigoroso é um eufemismo. Tocava o terror, kkkk. Brincadeira à parte, acompanho o TC e me tornei assinante por causa dele. Abraços a todos. Aí ele falou, sou fã e fui aluno dele na Universidade da Paraíba. É o Thales esse? Thales, era bagunceiro ou era bom aluno? Era desenrolado. Thales trabalha na universidade, eu achava que era no banco. Se não me engano, ele trabalha na universidade. O cara era aluno bom. A turma dele era boa. A turma era bem divertida. Que legal. Aí tem mais um aqui, ó, que esses são os alunos que a vida te deu, pontos. Não foi só a universidade, que é o João, lá do Rio Grande do Sul. Ele escreveu aqui, ó: gurizada, bom dia. Manda um abraço
pro meu professor Felipe Pontes. Sou outra pessoa depois do curso dele no TC de como aprender a investir. Aí hoje eu até conversei aqui com o João durante a coluna, falou que o mercado tá difícil. Ele falou, mas apesar do mercado difícil, reforça aí. Existe um João antes e outro depois do curso. Foi Que muito demais. bom. Grande abraço a todos. Olha aí, hein, Boa, professor boa, Pontes. João. Ó, e tem as versões novas desse curso. É o curso Aprenda a Investir Agora, que tinha 19 horas, e o Aprenda a Investir em Ações, que eu acho que tinha 10 horas. É. Agora nós quebramos eles em vários cursos menores. Então, se vocês forem na trilha, no Academy, Aprenda a Investir, vocês vão ver as versões menores e atualizadas desse curso. Então, chega lá que agora tá bem melhor. Sensacional. TC Academy, é só você ir na coluna da esquerda aí, seja no aplicativo ou no desktop, e você vai mergulhar nas trilhas de aprendizado. Não perca. Ponto super obrigado, tamo junto. Abração pra você, hein? Valeu, pessoal. Valeu, Pontes.